Que o Senhor te conceda alegria, que o Senhor te conceda esperança. Nós vamos estar compartilhando nessa noite. Queria que você, com muito carinho, com muita reverência, pegasse a palavra de Deus, o livro. Este livro que tem nos direcionado, tem nos trazido esperança, tem nos trazido conforto aos nossos corações. Queria que você abrisse em Atos. Quero falar de um homem chamado Saulo, que depois, com toda a transformação, com tudo que ele permitiu que o Senhor fizesse na vida dele, o nome dele foi trocado por um apóstolo tão conhecido, e que hoje tem tanto exemplo para nossas vidas. E eu quero compartilhar isso nessa noite. Eu queria que você abrisse a palavra do Senhor em Atos, capítulo 9. Nós vamos estar compartilhando da parte do Senhor, amém? Atos, capítulo 9, versículo de número 1. E Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulher, os conduzisses presos a Jerusalém. Indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. Versículo de número 4. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os agrilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. E os varões que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra, e abrindo os olhos não via ninguém. E guiando pela mão o conduzia a Damasco. E esteve 3 dias sem ver, e não comeu e não bebeu. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias. E disse-lhe o Senhor em visão a Ananias. E ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e vai a uma rua chamada Direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que estava um homem chamado Ananias, e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. E respondeu Ananias: Senhor, de muito ouvir acerca deste homem. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? E aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor: Vai-te, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios, dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto tu deve padecer pelo meu nome. E Ananias foi e entrou na casa, e pondo-lhe as mãos, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornasse a ver e seja cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e recuperou a vista, e levantando-se foi batizado. E tendo comido, ficou confortado, e esteve Saulo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. Pai, obrigado por essa maravilhosa palavra, onde nós desfrutamos e trazemos como exemplos para o nosso viver, Senhor. Que nós nessa noite possamos absorver o máximo desse alimento que nos sustenta, que nos traz esperança, e que nessa noite nós possamos ser enriquecidos mais uma vez
por tua gloriosa e preciosa palavra de vida. Assim nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Diga assim comigo: eu tenho um chamado. Vamos repetir? Eu tenho um chamado. Aleluia. Você tem um chamado. Saulo, de nome Saulo de Tarso, ele foi transformado para um apóstolo Paulo. E quando nós lemos esses versículos, nós logo vimos que a palavra diz que Saulo ele estava respirando contrário aos discípulos do Senhor. Imagine que esse homem se tornou um apóstolo, um homem com revelação do terceiro céu. Um homem que não conviveu com Jesus, um homem que não conheceu Jesus, não foi discípulo de Jesus, mas teve revelações profundas, porque este homem ele tinha algo de muito especial, que é o conhecer a Cristo Jesus. E ele dedicou a sua vida, e ele um homem culto, e ele um homem com vários títulos, mas ele era um homem que era cego, porque ele não conhecia o Senhor. E quando ele foi nesse caminho de Damasco, ali Deus se revelou para ele. E quando ele disse: por que me persegue, Saulo? Chamou ele pelo nome. E Saulo logo também se rendeu e reconheceu e disse: quem és, Senhor? E ali Deus começou a dizer: eu sou aquele que você tanto persegue. Eu sou aquele que pude ver que você participou da morte de Estevão, o meu querido Estevão, que quando morreu, um homem cheio do Espírito Santo, conheceu tanto o Senhor na profundidade que morrendo conseguiu ver o céu aberto e o Senhor assentado no trono de glória. E Saulo naquela época participou. Se você for ler, você vai ver que Saulo estava presente na morte de Estevão, que foi morto apedrejado. Mas o que eu quero nessa noite chamar a minha atenção e a sua atenção é que quando ele se rendeu ao Senhor e ele se dedicou a fazer o que Deus tinha para fazer através da vida dele, o Senhor disse: olhe, será dito o que convém fazer. E eu quero te perguntar nessa noite: você tem se colocado nessa condição de fazer aquilo que convém da parte de Deus para a sua vida? Qual foi o segredo que orientava a vida deste homem, chamado por Cristo, nessa estrada de Damasco? Qual foi o segredo? O segredo é porque ele sabia que muitas coisas iriam acontecer, que ele ia padecer muito para chegar onde ele chegou. E nós conhecemos todo o texto, e nós sabemos que este homem foi um homem que enfrentou tantas coisas, que nós, longe de imaginar ou de passar. Mas sabe de uma coisa? Em meio ao sofrimento, Paulo ele tinha uma força. Ele não retrocedia. Em meio a tudo aonde ele passava, ele sempre deixava lições. O que é que ele fazia para mover-se quando as dificuldades pareciam ser impossíveis? O que é que Paulo fazia? O que fez para que Paulo se tornasse um vencedor? Um homem que enfrentou tantas coisas, um homem que se declarou mesmo que era inimigo naquela época, não queria, matou muitos cristãos, perseguia os cristãos, mas quando ele se entregou para o Senhor, ele se entregou por inteiro. Quero perguntar nessa noite: você está inteiro no Senhor? Você pode nessa noite se tornar como um vencedor e uma vencedora? Porque a resposta está em Romanos capítulo 1, versículo 1. Você pode abrir para nós lermos. Diz a palavra do Senhor: aleluia. Paulo, servo
de Jesus Cristo, chamado para apóstolo e separado. Eu vou repetir essa palavra, viu? Separado para o Evangelho de Deus. Como eu amei encontrar essa resposta como respaldo de tudo que Paulo passou. Primeiro, a Bíblia diz que servo é alguém que considera o outro superior a si mesmo. Não tem vaidade. E ele foi servo de Jesus. Mas ele foi chamado também para ser um apóstolo. Porque ele era um homem muito culto. Ele era um homem preparado. Ele era um homem com conhecimento. Mas ele foi separado. A Bíblia diz que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. E os escolhidos nós podemos dizer que são os separados. Aquele que Deus escolhe separar para se revelar, para trazer confirmações dos tempos, de tudo que tem acontecido. Então, os separados de Deus, ele tem a revelação do céu. Ele busca viver. A vida de Paulo, ela continua inspirando e orientando as nossas vidas. Ele é uma inspiração para a minha vida. Ele também precisa ser uma inspiração para a sua vida. Ele tem orientações para nós, para os nossos dias atuais. E quando nós olhamos para a vida de Paulo, nós perguntamos o que é que norteava a vida dele? O que é que ele tinha como confiança? Você sabe o que é? O conhecimento. E o conhecimento nós precisamos desejar em todo o tempo. Abra sua Bíblia em 2 de Timóteo, capítulo 1, versículo de número 12. Aleluia. O conhecimento que Paulo tinha acerca de Deus. 2 de Timóteo, capítulo 1, versículo de número 12. Por cuja causa de Cristo padeço também isto, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido, e estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Aleluia! Que confiança deste homem de dizer que cuja causa, sabe qual era a causa dele? Cristo. Ele diz, por Cristo eu vou padecer. Por Cristo eu vou passar tudo, mas eu não vou me envergonhar. E ele diz assim, porque eu sei em quem tenho crido. Que palavra maravilhosa para nós nessa noite. Nós temos crido nessa certeza. Nós temos crido para dizer que nós temos tanta confiança de que Ele é certo, que Ele é poderoso para guardar este depósito de conhecimento que nós temos conquistado no Senhor até aquele dia, o dia dito, a vinda do Senhor. Como é que nós estamos? Esse é o segredo de ser um vencedor, de ser um separado, de ser alguém que Deus escolhe, de ser alguém que tem uma vida contínua, uma inspiração, uma orientação pela palavra de Deus. Sabe o que acontecia com Paulo? Ele não achava alguma coisa sobre Deus. Paulo conhecia de fato e de verdade. Deus não era uma coisa qualquer para Paulo. Deus não era qualquer argumento que convencia a Paulo. Ele quis conhecer na íntegra. Ele quis um Deus na plenitude. E esse é o tempo de nós buscarmos a Deus por inteiro, pleno. Como você tem buscado a Deus? Porque Paulo ele não olhava a Deus como coisas. Ele via um Deus que conhecia de fato e de verdade. E como é que isso tudo acontecia? Acontecia porque Paulo tinha uma vida de oração. Porque Paulo conhecia Deus, porque Paulo conversava com Deus.
Paulo era um homem que não vivia esperando alguém que fizesse uma ligação para confirmar a palavra de Deus para o seu coração. Ou uma promessa que alguém profetizou na sua vida há anos. Não, Paulo era homem de oração. Ei, homem e mulher que tem me ouvido. Conheça a Deus por uma vida de oração. E sabe o que acontece? Isso significa que se eu e você tivermos uma vida de oração, nós seremos homens e mulheres preparados espiritualmente. Seremos homens e mulheres que temos uma vida espiritual pela palavra do conhecimento. Abre aí na palavra do Senhor, 2 de Coríntios 11, 27. Olha a oração e o conhecimento deste homem. Em trabalhos e fadigas, em vigílias e muitas vezes em fome e sede, em jejum, muitas vezes em frio e nudez. Essa era a vida deste homem de oração. Essa é a vida de um homem que conhece de fato e de verdade o Pai. Então, queridos e queridas, existem coisas que nós precisamos conquistar. Mas eu quero te dizer que ninguém vai conquistar por você, é você mesmo. É você, numa vida de esforço, de dedicação, de oração, de disciplina, de determinação, que a gente conquista essa vida de oração. E quando nós temos vida de oração, você não precisa de muitas palavras. Você só precisa chegar, porque será notório a vida inspirada pelo Espírito do Senhor através das suas atitudes, através de tudo que Deus precisa fazer aonde você está, nesse lugar que Deus te colocou. Paulo era um homem que tinha, sabe o quê? Visão. Que visão é essa, pastora? Visão em meio às lutas. Porque em meio às lutas, muitas vezes ficamos inertes, ficamos paralisados, não conseguimos enxergar nada. Mas eu quero te dizer nessa noite, que quando nós temos vida em Deus, nós temos visões em meio às lutas. Muitas vezes, nos momentos difíceis de tribulações, de adversidades, nós precisamos buscar a Deus com maior intensidade, com maior força, com maior graça, com maior tempo. E este é o exemplo que eu quero te deixar nessa noite. Tenha visão em meio às lutas. Continue conseguindo enxergar com seus olhos em fé. Abra ele bem aberto e diga: eu ando por fé e por isso eu não vou esmurecer. Em meio às lutas eu tenho visão de Deus. Em meio às lutas eu não vou ficar atribulado. 2 de Coríntios 4,17. Aleluia! Sabe por quê? Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Esse peso não é peso de você carregar aquilo que você está achando que você não vai conseguir, não. É um peso de excelência, de glória. É um peso de dependência, de resposta dele. É um peso aonde nós vamos dizer que vale a pena, sabe por quê? Porque tudo isso é momentâneo. Tudo isso é leve. Mas nós vamos produzir, sim, esse peso eterno de glória muito excelente. Porque essa visão é a visão em meio às lutas que nós temos vivido nesses dias. Eu quero nessa noite deixar para você que existe para nós, para minha vida e para sua vida, exemplos que nós podemos nessa noite nos levantar de forma diferenciada, de forma crendo. Eu tenho visto, sabe, eu fico muito feliz de ver que nessa live muitas pessoas são animadas, são encorajadas, porque é para isso. Não tem outro sentido se não for
Que essa palavra alcance seu coração e mude o estado que você está, abalado emocionalmente, espiritualmente, desanimado, sem coragem. Mas eu quero nessa noite lhe dizer que existe qualidade de fé para nós. Existe, sabe por quê? Porque esse é o bom combate. Não vai ter combate ruim que nós não possamos viver. Não vai ter combate ruim que nós não possamos vencer. O nosso Deus é um Deus poderoso. Glória a Deus mesmo, irmã Lourdes. Glória a Deus, porque este é o combate que nós vamos vencer. Qual será o bom combate? Imagine o combate, os combates, falando assim, que Paulo enfrentou. Foram muitos açoites, naufrágio. Um homem que viu que aquele navio ia ser todo destruído, mas ele disse, olha, ninguém vai perecer. Ninguém vai ser aqui destruído. E as pessoas achavam que ele era um louco. Mas sabe por quê? Porque ele conhecia a revelação do céu. Ele tinha acesso, como hoje nós temos. Eu quero te dizer nessa noite, qual é esse bom combate que você precisa vencer? Você sabe qual é? Uma trajetória de vida cristã. Que vida é essa? Que você enfrente tudo, mas que você chegue ao fim sem abrir mão da sua fé, sem abrir mão da sua convicção, sem abrir mão daquilo que Deus nos prometeu. Sem abrir mão, você não vai abrir mão. Sabe por quê? Porque que maneira bela foi essa que o apóstolo Paulo, com tanta propriedade, ele escreve, 2 de Timóteo, capítulo 4, versículo de número 7. É esse bom combate que você precisa não esquecer, que eu não posso esquecer. Ele diz, combati o bom combate. Acabei a carreira e guardei a fé. Nós ainda não acabamos a carreira, porque nós estamos aqui para pregoar as boas novas, para dizer ao cansado existe renovo do Senhor para a sua vida. Para aqueles que estão sedentos, dizer que existe água viva. A água que você bebe, que flui do seu interior, essa água. E sabe o que é isso? A carreira que eu e você precisamos correr. Essa carreira que nós precisamos correr, amados. Nós precisamos combater o bom combate. Você tem lutas, você tem um bom combate. Porque você tem o poder deste nome, o nome de Jesus. Combata com o nome de Jesus, porque é vitória. É vitória. Corra essa carreira. Você está cansado, mas você vai correr. Mas você vai vencer no poder do nome de Jesus. E sabe de uma coisa? Em tudo isso, você combatendo e correndo, você vai guardar a fé. Não esmoreça. Olhe que a sua fé, ela é cada dia mais acrescentada pelo Senhor como um dom, repartido. Ele diz que a fé, ela é repartida a cada um. Então fique com essa medida de fé que Deus te deu e vença ela, guarde ela no seu coração, estabeleça ela com palavras nos seus lábios. Outra qualidade que eu quero deixar para a sua vida é a esperança. A esperança. Jesus, ele é a esperança da glória. Ele não vai ser, ele é a esperança da glória. E sabe o que é na esperança que Paulo pode nos ensinar? 1 de Coríntios, capítulo 15, versículo de número 19. Se esperarmos em Cristo, só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Olha a resposta que você precisava ouvir. Não é nessa vida, meu amado, meu amado. É nessa e é na vindoura e é na eternidade com Ele que está a nossa esperança no Senhor. Que nós podemos nessa noite dizer que temos uma qualidade de esperança. Que podemos sim nessa noite entender que vale a pena nós entendermos que essa esperança, ela está estabelecida para cada um de nós nessa noite. E para finalizar, eu quero deixar a qualidade do amor.
Ah, maravilhoso é o amor. É fácil amar? Não. Esses dias que se passaram, o Dia das Mães, ganhei esse presente lindo, de uma filha linda, amada. Ó, com ninho, com tudo preparado, com tanto carinho, com tanto amor. E eu sei também que você também orou por mim. E eu sou mãe mesmo, sua, espiritual. Abençoei você como filha, como filho da Gera Vida. E essas coisas me alegram porque me marcam. Não é o presente, mas é a presença do presente. O lembrar, isso é amor. E eu quero nessa noite também te dizer que essa é uma qualidade. Essa é uma qualidade que Paulo, ele com muita propriedade escreveu. E nós nessa noite podemos expressar esse amor. Paulo, ele expressou esse amor em meio a uma igreja de Coríntios. E ele estava ali, sabe, tão esperançoso, querendo dizer à igreja de Corinto que eles esperassem, que eles entendessem. Mas olha o que diz a palavra do Senhor. 2 de Coríntios, capítulo 12, versículo de número 15. Paulo expressou o amor pelos cristãos da igreja de Corinto, sem esperar retorno. Eu, de muita boa vontade, gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas, ainda que, amando-vos cada vez mais, seja menos amado. Paulo não se importava no amor que vinha de lá para cá. Paulo entendeu que tinha que ser dele para lá. Eu tenho aprendido isso. Sabe por quê? Porque quando nós amamos, nós somos livres. Quando nós amamos, nós ficamos bem. Quando nós amamos, nós conseguimos ver beleza nas coisas. As coisas passam a ter cores. As coisas passam a ter sentido. Você consegue ter uma visão mais aguçada, reconhecendo as coisas que muitas vezes são tão despercebidas por muitos. E Paulo, ele não estava preocupado se aquele amor é recíproco. Paulo estava dizendo que ele não se preocupava se aquela igreja estava deixando de amar a ele menos, mas que ele se desgastou, que ele teve boa vontade, que ele deixou-se gastar por aquelas almas. E é isso que eu quero deixar nessa noite para nós. Essa meditação tão maravilhosa. Sabe por quê? Porque Paulo era um homem que sabia que valia a pena amar. E você sabe, eu sei que vale a pena amar. Por isso não desista de amar. E tinha 3 qualidades neste amor. Né? Lá em 1 de Coríntios, capítulo 13, está escrito: a fé, a esperança e o amor. E você sabe o que é que vence e qual é o considerado dentre esses 3, o maior? O amor. Porque sem amor, o amor, ele opera, a fé opera pelo amor. Sem amor a gente não tem esperança. E essas 3 coisas, Paulo se tornou um vencedor porque ele escolheu amar. Eu quero nessa noite dizer para você que essas qualidades de fé, de esperança e de amor, eu e você precisamos para nós termos uma vida vitoriosa. E eu quero te desafiar nessa noite a dizer a você: busque esse estilo. Busque uma vida para ser um vencedor e uma vencedora, amando. Decida amar. Peça ao Senhor essa condição que já está derramada no meio do seu coração. Porque este amor já foi derramado em nosso coração, está bem disponível. Romanos 5:5. O amor de Deus está derramado em nosso coração. Eu finalizo nessa noite deixando para você que vale a pena amar. Que vale a pena seguir o exemplo de quem, com esse tão grande amor,
Jesus. Jesus amou servindo, Jesus amou com exemplo, Jesus amou se entregando por nós, Jesus amou curando, Jesus amou perdoando, Jesus amou de toda forma. E que esse amor nessa noite seja ativado no seu coração e no meu coração, para que junto nós possamos carregar esse símbolo, para que nós possamos carregar nessa noite alguém que conhece o verdadeiro amor, alguém que ama independente de ser amado ou de não ser amado, independente de quem está te maltratando ou quem está te perseguindo. Mas tem um Deus que Ele é digno de todo esse amor, e por Ele nos ensinar nessa noite, eu e você somos capazes de amar, amém? Quero orar por você. Põe a mão no teu coração. Pai, em nome de Jesus, nós oramos nessa noite. Nós te exaltamos, nós te engrandecemos, Senhor. Nós declaramos que Tu és mesmo a razão das nossas vidas, Senhor. Nós vivemos para Te exaltar, vivemos para reconhecer que falhamos, que deixamos de amar, mas que o Senhor, com Teu infinito amor, com Teu precioso sangue, nos perdoa, Senhor, nessa noite. Porque entendemos pelo conhecimento da Tua palavra que necessário é, em todo tempo, este amor ativado, o amor de Cristo, o amor que tudo suporta, que tudo espera, um amor que não inflama, um amor que não se uma, mas um amor que tudo espera, tudo crê, tudo suporta. Nos dá essa medida, Senhor. Nos dá essa certeza, Senhor. Porque só pelo poder do Teu nome que nós vamos ser ensinados a correr essa carreira, a combater o bom combate e guardar a fé em amor. Que o amor do Senhor Jesus, que o coração é assim, é assim, que o coração do Senhor Jesus, nessa noite, te encha deste amor. Seja cheio de amor, querido, querido. Só o amor vence. Só o amor vence. Viva o amor. Pratique o amor, deseje o amor. Seja cheio do amor de Cristo nessa noite, para a glória e para a honra. Que o Senhor te abençoe, te fortaleça. Amanhã estaremos juntos, declarando que Jesus é esse exemplo de amor. Amor, nosso amor maior, nosso amor lindo. Diga a Ele: Jesus, eu te amo. Diga a Ele: meu coração é totalmente Teu, envolvido neste amor. Eu te amo, Jesus. Eu sei que o Senhor me ama e me compreende. Jesus nos compreende. Jesus nos perdoa. Deus, não se sinta acusado por nada. Não se sinta pressionado por nada. Sabe por quê? Porque Ele nos ama.